Bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Mais um mês, mais um BO. É isso, né? Setembro Tamo aí. fechou mais rápido que agosto, melhor que agosto, muito Uhum. melhor que agosto. Melhor que agosto. E tamo nessas. Vamos pra outubro, né? Boa, muita coisa boa vindo por aí. Quando vocês assistirem este BO, já vai ter saído no YouTube a nossa série do Castelo, que sai na primeira semana de outubro. Então, lembrando que se você quer, a gente já falou dessa série aqui não sei quantas vezes, finalmente agora chegando no YouTube. Então, se você não ouviu a série do Castelo, vai ouvir, porque a gente fez um trabalho em 4 episódios destrinchando a biografia do Castelo, escrita pelo Lira Neto. E aí tem uma aula sobre o começo da ditadura no Brasil, né, É não? isso, é isso. Aproveitar esse resgate importante, né? Pra gente, muito importante, que eu acho Pois que foi é. a primeira série que a gente viu, né? Viu o trampo cabuloso que dava, assim, e que deu uma impulsionada maneira nesse projeto. Então, Pois muito vejam, bem, ouçam Castelo. vamos lá então para nossa listinha clássica todo final de mês, como vocês sabem, a gente tem um BO, que é onde a gente recomenda coisas para vocês assistirem, acompanharem na internet, coisas para vocês lerem. Vamos começar então com assistir, que é por onde a gente normalmente começa. Vai daí então, recomendação para esse mês. Pô, cara, esse mês eu assisti, ou revi, na verdade, muitos documentários que fizeram parte da minha vida, né? E um deles é o A Lírica Beretta, Mister Niterói, tá no YouTube, que fala sobre Black Alien, que pra mim, junto com André 3000 e Jay-Z e Mano Brown, são os quatro melhores rappers de todos os tempos. Tranquilamente, assim. Muito bom. E, cara, é um documentário que pega essa fase pós o primeiro disco, na tentativa de produção do segundo, que acabou não saindo, depois saiu e não foi bem recebido. E aí veio o terceiro disco que acabou impulsionando o Black Alien de volta aí para as paradas, né? Mas é um documentário muito importante, fala muito sobre, não só sobre a história do Black Alien, mas também sobre a história do Speed Freaks, que é uma das figuras muito importantes do underground carioca, sabe? Eu acho a visão que o Black Alien tem de arte, ela é muito estranha, né? Como um Black Alien poderia ser. E só que ele manja muito do que faz, ele é um artista da palavra. Então dá pra acompanhar esse processo caótico que é o próprio Black Alien e a forma como ele construiu a carreira dele, sacou? É um documentário que eu tenho no coração, assim, com muito carinho. E acabei revendo e eu acho importante trazer ele aqui pra vocês. Muito bom, muito bom. Voltando aos clássicos. Sim. A minha recomendação é um filme que está no Belas Artes à la carte, já cansamos de puxar o saco dos caras, vocês sabem que a gente gosta muito, viramos fã no minuto que a gente descobriu esse streaming. E eu assisti um filme, se eu não me engano, não era Moçambique, é de outro país com ele, Moldóvia talvez, ou Morávia talvez, um país assim muito aleatório, na verdade, que chama Deus é Mulher e seu nome é Petúnia. Basicamente, nesse país, existe uma tradição de uma vez no ano, no friozaço, assim, o padre vai lá e joga uma cruz no lago, e aí quem pegar essa cruz vai ser abençoado por aquele ano, vai ter sorte. Só que só homem pode participar, né? Religião. E aí essa menina, ela tem uma vida petúnia, ela tá numa vida de merda, assim, ela tem 33 anos, ela é formada em história, não consegue emprego, é uma geração realmente assim, ela simboliza uma geração realmente afundada no país, sabe? E aí ela tá próxima do lago quando isso tudo acontece, ela se joga no lago e pega a cruz. E aí começa uma discussão sobre a religião, exclusão de algumas pessoas da religião, como os pilares da sociedade reforçam preconceitos, porque aí os policiais se metem nisso, no meio disso. Tem nada a ver com eles, mas eles se metem nisso, ela toma a voz de prisão, enfim. É um filme muito metafórico, mas muito bonito a forma como ele é conduzido, né? E falar também dessa tristeza de ser mulher
em países onde nada do que você faz é valorizado, a menos que você seja, sendo muito sincera, prostituta. Então, recomendo demais. É um filme que tem uma cadência muito boa, um tempo muito bom. E quando você piscou assim, já acabou. Ele é muito rápido nesse sentido. O ritmo dele é muito bom nesse sentido. Então, recomendo muito. E, obviamente, reforçando Belas Artes à la carte. Só alegria, só amor, só, só benesses. Eu ia falar só coisa boa. É isso. Isso. Um ano Manda de mais assinatura uma. de graça pra gente, hein, ô Belas Pois Artes, por é, favor. hein? Faríamos muita coisa com essa assinatura. Meu Deus, nem fala. Manda ver. Bom, eu, por algum motivo muito aleatório, passei pelo livro do Fernando Moraes, O Corações Sujos, né? E descobri que tem um filme dele na Netflix, eu não sabia. É um filme até mais antiguinho, de tipo 2011, eu acho, por aí. E fui assistir o filme. E, cara, bom filme. Muito bom filme. Pra quem não sabe, Corações Sujos é a história de um grupo de japoneses imigrados no interior de São Paulo que não acreditavam na derrota do Japão do Reich, né? Na Segunda Guerra Mundial. E a- as pessoas em comunidade ali que acreditavam e assimilaram a derrota de alguma forma, eles chamavam de corações sujos e matavam essas pessoas. Eles se organizavam como milícia. E, cara, eu, eu já tinha passado pela experiência do livro, acho que o Fernando Moraes é uma referência no Brasil em relação a jornalismo e reconstituição histórica e biografia, etc. E eu achei o filme muito bem produzido, muito bom, né? Que acabou, tipo, casando muito bem com o que foi o livro, o que às vezes não acontece, inclusive em obras do Fernando Moraes, né? Então, é... assim, fiquei feliz. É um bom filme. É um bom filme sobre um pedaço sangrento, cruel, mas muito curioso da história brasileira, assim. Vale a pena assistir, é um bom filme, sim. Boa dica. Eu peguei o livro recentemente no Cebolar, deve estar para chegar aí, que eu também não tinha lido ainda. Muito Vou bom. ler. Bota cebular Pois é, também, tá certo. Sempre. pois é. Ainda na Netflix, então, minha recomendação também tá lá. É o Conde, que acabou de sair é, recentemente, filme chileno, em que ele vai falar de um vampiro de 250 anos chamado Augusto Pinochet. Nem sempre ele se chamou Augusto Pinochet, ele começou como Claude Pinochet na Revolução Francesa. Foi lá que ele foi transformado em vampiro, e aí ele veio sobrevivendo todos esses anos como vampiro. Qual que é a graça do filme? Ele é narrado pela Margaret Thatcher, em grande parte. E para mim, assim, a grande metáfora do filme é que é a história do neoliberalismo e como isso, de fato, no Chile se tornou algo que suga a vida das pessoas. Eu mencionei no meu comentário no Filmou lá que a gente fala, né, o Chile hoje é um dos poucos países que não só teve essa experiência neoliberal, mas, por exemplo, tem coisas absurdas, como a água ser quase 100% privada. Isso aí. Então, literalmente, a vida das pessoas está nas mãos de outras pessoas com interesses muito específicos. Então, quando você coloca o Pinochet como esse vampiro, você diz exatamente em que momento da história chilena isso virou. Então, eu acho que essa metáfora funciona muito bem. É um filme em grande parte narrado. Eu te recomendei, mas né, falei, você não gosta muito de filme narrado, mas a ironia dele ser narrado pela Margaret Thatcher também é muito importante, né? Porque eles tinham uma ligação muito específica ali que a gente não pode esquecer. Então, eu gostei muito da condução do filme. Ele é, em grande parte, todo em preto e branco. E a forma, né? Basicamente, o Pinochet quer morrer, ele já está pronto para morrer. Mas aí as coisas vão acontecendo e, enfim, não vou entregar todo o filme. Mas eu gostei muito da forma como foi feito. Eu acho que é muito original você falar da destruição de um país usando um mote que é tão jovem quanto histórias de vampiro, né? Que normalmente é o pessoal mais jovem que gosta, um pessoal mais gótico que gosta. Achei muito original. Então, gostei bastante, mas eu acho que é um filme assim, ou ama ou odeia. Basicamente, são os comentários que eu tenho visto. Ou a pessoa gostou muito, ou a pessoa achou uma merda. Então, enfim, assista pelo seu risco. Eu assisti agora, É, antes de gravar, né? é mesmo? O Aham. Eu, que que você eu achei achou? maneiro. Eu tenho problemas estéticos com o filme, não com a mensagem que ele quer passar. Eu achei a mensagem maneira, tipo, achei maneiro. Meus problemas são mais estéticos. Eu tô Não, no, mas no... é muito pessoal.
Entre 8 e 80, dá 72. Eu tô no 36, entendeu? Ok, tudo certo. Tudo certo. Aí é uma questão mais pessoal também. Sim, sim, sim. É, mas, enfim, assistam e contem o que vocês acharam, então. É, seria interessante saber quem mais vê esse filme, porque eu não vi muita gente falando dele ainda. Mas vamos ver. É, tem mais uma daí? Tem um último que vai na mesma esteira dos documentários, mas esse não é um documentário tão terno assim, que é o Bagatela. É um documentário que talvez seja utilizado em todo curso de direito, ou deveria ser, mas conta a história de pessoas que estão presas e têm suas vidas completamente cerceadas, né, de qualquer tipo de liberdade, e narra a história familiar dessas pessoas por terem roubado, furtado coisas, tipo, coisa de padaria, sabe? Qual é coisa em mercado. E como a vida dessas pessoas vai sendo vilipendiada totalmente por esses delitos que são causados na sua quase totalidade pela miséria em que as pessoas vivem, sacou? E aí tem Uhum. várias questões que puxam. Tem uma mulher que já tem problemas em relação a problemas mentais, assim, que acaba sendo torturada, e isso acaba sendo agravado, e ela fica cega também. Tem uma avó que tá tentando pagar a fiança do neto, que foi preso por roubar comida. Tem várias histórias que são cruzadas. Tem um juiz carioca da Zona Sul, Barra, que defende amplamente que o princípio da bagatela, né, de você não aplicar uma pena a algo tão irrisório, que existe uma justificativa que é o próprio sustento, etc., não deve ser utilizado, porque você roubar um pão justifica um político roubar cofres públicos. Sabe qual é? Ele faz a ponte lógica, que a gente sabe que é um discurso muito comum, Lógico, o caralho, né? né? Na cabeça dele. Exato. Mas a gente sabe que é um discurso que tem crescido muito nos últimos anos, principalmente, de Hum. de uma satisfação penal em relação às parcelas muito menos favorecidas da sociedade. Aí a gente entra em questões de classe, de gênero, de raça. É um documentário que foi feito no começo dos anos 2000, se eu não me engano, ou no finalzinho dos anos 90, mas é esse período, mas que para os dias de hoje é amplamente atual, levando-se em conta coisas que a gente já discutiu aqui, de, por exemplo, o Brasil ter, eu acho que a terceira maior população carcerária do mundo, né? Uhum. Então, é completamente desproporcional a forma como as penas são aplicadas aqui, a quem são aplicadas e como são aplicadas. É um belíssimo documentário, cara, mas é uma realidade ainda muito aparente e que parece longe de ter pelo menos um apaziguamento, sei lá. Muito bom, muito bom. Listinha boa, então, para vocês assistirem esse mês. É, dá coisa para assistir o mês inteiro. E fiquem à vontade, como sempre, para recomendar coisas pra gente também, hein? A gente está sempre aberto a assistir umas coisas diferentosas. Vamos falar então de internet, coisas para seguir, acompanhar aí nas redes. É, pode começar. Bom, eu costumo acompanhar as pessoas que a gente convida aqui, porque são pessoas que a gente admira o trabalho. Uma Verdade. delas é o pessoal da ET, principalmente Uhum, o querido Felipe, ou Jacó, fato. porque ele é o cara que mais encampa a voz dele, né, a presença dele em mídias. E uma das mídias é o podcast Doenças Tropicais, que tá no YouTube ou tá nos agregadores de podcast. Só que eu salvei a playlist no YouTube há um tempão e não olhava a minha barrinha lateral esquerda pra poder puxar. E esses dias, assim, né? Tava de bobeira, limpando casa, aquela coisa toda. Falei, olha só. E de repente eu fui, tipo, uns 7, 8 episódios seguidos. E estou acompanhando, porque o Felipe, ele é um grande comunicador, cara. Ele consegue Uhum, roteirizar e linkar os assuntos para construir esses podcasts de uma maneira muito, muito assertiva, muito clara.
Ele sempre tem alguma coisa interessante pra falar, ele tem sempre uma ironia no ponto ali, pra quem, para quem gosta desse tipo de artifício na hora de comunicar. E tudo tá intrinsecamente ligado ou aos ramos de pesquisa dele, ou à Etia por si só, né? As duas coisas, as três coisas estão completamente ligadas. Então a gente acaba tendo esse referencial num produto físico, no final das contas, né? Que a gente tem o acesso ao acervo da Etia, em como ele desenvolveu, traduziu, editou esses títulos todos que eles produziram até o momento. Então, um podcast de doenças tropicais e um adendo que lá no canal da Etia também tem a entrevista com o Jorge Seldes, que é um jornalista que escreveu Fatos e Fascismo. É um puta documento sobre como o empresariado estadunidense ajudou o Partido Nazista a crescer, a se solidificar, com muitos recursos. E o Jorge Seldes, ele é. Eu acho que essa é a única entrevista dele. Sabe qual é? Tipo, ele demorou anos e anos e anos e anos pra aparecer, assim. Só que o trabalho dele é uma parada primorosa e tal. É absurdo. Então tá lá, são 3 partes, cada parte tem 1 hora mais ou menos, mas vale muito a pena assistir. Muito bom, muito bom. E a gente deixa também o link aqui da nossa conversa com o Felipe, para vocês conhecerem um pouquinho mais da Et, que vale a pena demais. A minha recomendação é um Instagram, que foi lançado recentemente, mas também foi recomendado por pessoas que a gente acompanha muito, a Gia, a Ellen, que já passaram por aqui. Vocês sabem que a gente está sempre, a gente sempre se diverte falando de tradução e a gente gosta muito de conversar com tradutores. O próprio Felipe também é um tradutor. É o Instagram, @quem traduziu, porque elas querem chamar a atenção, né? Os organizadores querem chamar a atenção dos tradutores dos livros, que acho que recentemente a gente tem falado mais disso como um todo, mas durante muito tempo foi apagado, assim, a menos que fosse um tradutor muito específico, né, muito especialista em alguns assuntos, tem tradutores que a gente quase nunca ouviu falar. Então a ideia é chamar atenção também para vocês entenderem que tem muita coisa, né, óbvio, que a gente só tem acesso porque alguém traduziu. Então parece óbvio, mas pelo jeito não é sempre óbvio assim, não. Então acompanhe o trabalho do pessoal, que está muito legal. Dá atenção para o pessoal que faz um trampo muito importante para a literatura. E aí tem uma frase muito boa que eu vi recentemente, que eu acho que é do Humberto Eco ou do Saramago, que é a literatura pode ser universal, mas só pela tradução, né? É os tradutores que fazem a literatura se tornar universal, não é o autor. Então, isso é muito importante. E essa é a minha dica do mês, de verdade. Acompanhe o Instagram, tá tudo bonitinho lá. Isso aí. Eu tenho mais Tem mais uma. uma? Tenho. Então vai. Mas é rapidinho, porque eu acho que ela já deve ter passado por aqui em algum momento. Que é o canal da Vice no YouTube. A Vice, que é uma mídia. Se não faliu, Mas eles estão lançando coisa direto agora, pô. será que foram comprados então por Pode ter alguém? sido. Pode. Interessante. Eu vou Porque pesquisar. isso acontece muito também, né? Isso acontece muito também, verdade. Só que Verdade, mesmo, desculpa, continua. mesmo que tenha acontecido alguma coisa, eles estão lançando muita coisa sobre OVNI esses dias por causa do lance do México. Ok, tá bom. Mas dá uma procurada no acervo que tem muito documentário brabo. A Vice Brasil tem documentários bons, mas a Vice sede, né, a Vice estadunidense, tem documentários excelentes, séries excelentes. Vira e mexe eu dou uma passada por lá. Então vale muito a pena dar uma acompanhada maneira, porque eles falam de tudo, né? Eles conseguem abrigar dentro desse cenário underground um guarda-chuva imenso de assuntos e que são muito relevantes e vão se espalhando para os mais diversos meios possíveis, assim. Tem uma série sobre o trap lá em 2013, eu acho, em 10 episódios, que pega toda essa origem do trap em diferentes estados e que, pô, é uma referência total para quem gosta de rap, por exemplo. Entender como esse movimento surgiu esteticamente, socialmente, vale muito a pena assistir. Então, o canal da Vice, eu recomendo fortemente. Boa. Vamos então para leituras. O que que a gente leu, que a gente recomenda aqui para vocês? Tem uma listinha boa também esse mês. Eu vou falar para você começar também. Tá. Bom, primeiro que eu fechei minha única série do ano,
que foi a trilogia de Jesus do Coetzee. E aí eu reli o segundo volume, porque eu li antes das férias e li igual a minha cara. Então, dessa vez eu reli com mais atenção. E emendei no terceiro volume. E assim, eu não sei se em termos de história e emoção literária, assim, né? Tipo, uma história cheia de plots e que vai fazer você se envolver inteiramente com a trama. Eu não sei se é exatamente esse tipo de livro. Mas, com certeza, essa trilogia se tornará objeto de estudo daqui pra frente com muito e muito vigor, assim. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais pessoas comentando sobre essa trilogia, porque ela é, tipo, uma amostra de virtuose literária do Coetzee, assim. Ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito complexa, né? Fazer o simples às vezes é muito complexo, né? Enfim. E, e ela te envolve de alguma forma que as coisas ficam meio que remanescentes na nossa cabeça, passando por uma série de assuntos, né? Um mundo meio distópico, então passa pela coisa jurídica, pela educação, pela saúde, pela forma como as cidades são construídas e pelo emprego e tudo mais. E tudo isso de uma maneira muito única, que eu acho que vale a pena, se você tiver curiosidade em descobrir, você se sentar e ler. E agora na íntegra, né? Você lê um livro de série e ficar esperando o outro ser lançado é muito ruim. Eu não gosto. Então agora os três Eu estão leio um aí. por ano, mesmo quando tá a série, tem a série finalizada. Eu gosto do tempo entre um livro e outro. Nossa, eu detesto. Isso acaba comigo. Eu tô bolado até hoje com George R. R. Martin por causa Ah, isso aí, esquece. Já das Crônicas de abandonei. Gelo e Fogo. Já abandonei. Eu já tô quase botando fogo nos meus aqui, porque eu tô cansado de esperar já. Justo. Pois bem, a minha recomendação é um livro que entrou já até para os favoritos da vida, que é A Mulher dos Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, que saiu pela Nós, aqui no Brasil. E é um livro em que ela conta, gira muito em torno da mãe dela, né? Da criação dela, do trabalho da mãe criando os filhos, e de como a mãe tinha muito medo do que estava acontecendo em Ruanda e o que ela já imaginava que iria acontecer com a família. Eles moravam, ela conta muito sobre como eles cresceram, né, numa aldeia, muito sobre isso, como era crescer nessa aldeia, mas também ela fala sobre os perigos. E é um livro meio que uma carta de amor para a mãe dela, assim, mas eu achei muito bonito porque ela, não, em momento nenhum, apesar de tudo que aconteceu com os Tutsis, né, em Ruanda, a gente sabe do genocídio e tudo mais, em momento nenhum ele tem um tom não de tristeza, porque é óbvio que tem muita coisa triste acontecendo, mas ele não tem um tom assim de morte o tempo inteiro, sabe? Não é isso que ela faz. Eu acho que o que ela faz é meio que colocar a mãe dela, ela coloca a mãe dela num pedestal, sabe? E meio que agradecer, porque os filhos estão vivos hoje pelo sacrifício que os pais fizeram. Principalmente a mãe, né? Que sendo mulher numa sociedade como aquela também não era muito fácil. Então eu achei muito bonita a forma como ela escreve e a forma como ela conta o que a gente sabe que veio a acontecer. Para você ter uma ideia, ela não entra em nenhum detalhe do que foi o genocídio. Ela só fala o que aconteceu com a família. Então eu achei muito bonito mesmo, recomendo demais, é um livro curtinho, você lê rápido, eu li um dia, assim, mas porque eu não conseguia parar de ler. E a escrita dela é muito boa. Tem outros livros dela, né, publicados aqui também no Brasil pela Nós, que eu definitivamente vai entrar na minha lista. E vou acompanhar aí a Mocasonga daqui pra frente, com certeza. Muito boa, Maravilhosa, ela é muito boa mesmo. né? Manda mais uma. Bom, aí eu li. Só deixa eu pegar porque o nome é longo. Os Olhos Azuis e Cabelos Pretos e a Puta da Costa Normanda, da Marguerite Duras, publicação mais recente da Duras que saiu pela Relicário, que é um misto de novela com teatro, principalmente Olhos Azuis e Cabelos Pretos, né? Que é o que ocupa a maior parte do livro. Da relação de duas pessoas, mas não é uma relação comum. E esse livro é outro marco muito simbólico de, de uma escrita muito.
muito autêntica que a do Ha tem. E nesse ponto, quando ela faz essa fusão com o teatro, com os dois vocalizando as coisas, mas ao mesmo tempo tem um narrador ali que faz esse papel por eles, e aí esse entremeio do que é o que seria uma peça, ou que seria uma novela, né, toda conversada, ele vai se confundindo e vai criando uma espécie de esquecimento, uma espécie de não saber o que os dois estão fazendo ali. Então, tudo é muito estranho. A construção de imagens tem um resquício de uma Madurai que se inspira um pouco no legado das vanguardas do século XX, né? Principalmente o surrealismo na construção das imagens. A única coisa que você sabe dos dois é que basicamente ambos têm cabelos pretos e olhos azuis. E os dois se apaixonam justamente por causa disso. Os dois se identificam por causa disso, sem nem saber o nome um do outro. E tem esse envolvimento durante cento e poucas páginas. Eu acho, assim, um exercício narrativo que, mais uma vez, é um tipo de livro que você ganha se você parar pra ler. A história meio que é muito simples, é muito básica. O lance é como ela é contada, mano. É a experiência de leitura. É uma experiência esquisita, muitas vezes excêntrica, mas que quando você fecha o livro, você tem aquela parada de você tem a assinatura do autor, que é uma parada que eu me amarro. Então, recomendo fortemente. Bom, falando em excêntrico, a minha recomendação, aliás, já esteve aqui, acho que no lançamento, quando saiu no lançamento, a gente comentou sobre, que a gente estava interessado em ler, e aí finalmente li Os Sonhos do Terceiro Reich, da Charlotte Perrard. A gente comentou ele, né, no Clube Porradeiro, porque a gente está lendo Vídeo Destino, então a gente está falando aí de Segunda Guerra e tudo mais, então a gente até falou um pouquinho dele no clube. Mas eu quero recomendar, e me deu até vontade de ler mais de guerra desde que a gente assistiu o documentário que a gente comentou no BO passado do Simon Wiesenthal. Uhum. Então, eu tô nessa vibe, assim, tô lendo algumas coisas do Reich agora, não ficção principalmente, mas esse livro, para mim, foi muito fora da caixa, e uma maneira muito, muito interessante de estudar como o discurso fascista se embrenhou na vida das pessoas a ponto de começar a afetar os sonhos delas. Então, a autora entrevista, ela é jornalista, ela entrevista 300 pessoas entre 33 e 39, então até o começo da guerra, da ascensão do Hitler, né, até ele ser eleito, até a guerra começar, em que o Reich, foram 6 anos para o Reich se institucionalizar, né, para criar todas as fundações para que ele fosse de fato um discurso de Estado, uma lei de Estado, né? Uma regra de Estado. Então, ela quis entender como é que isso funcionava no dia a dia das pessoas, porque ninguém sabia exatamente que a guerra estava por vir, mas se sabia que o Reich tinha uma retórica muito forte, muito violenta. Então, é muito, muito, muito interessante. E a gente comentou também no clube, que eu acho que é real, paralelos claríssimos que a gente encontra nos últimos anos de Brasil aí. Uns discursos muito parecidos e a forma como afetam as pessoas também de forma muito parecida. Então, recomendo bastante, saiu pela Fósforo, facinho de achar. Boa leitura, uma boa leitura de verdade. E ó, quem não se inscreveu nesse clube tá perdendo muito material exclusivo, É, tá? pois é. Tem mais uma daí? Tenho sim. Pô, mais uma recomendação do Círculo de Poemas, né? Que é a parceria da Luna Park com a Fósforo. Eles têm meio que um clube, mas também vendem os livros avulsos logo depois de lançar o clube. E aí eles, todo mês, quando enviam um livro, enviam um plaquete. E eu amo plaquete de poesia e eu acho que, pô, poderia ter muito mais. Eu acho muito, muito maneiro essas edições mais artesanais e mais simplesinhas e curtas. Dá pra condensar muitas ideias. E uma delas é a Grumichamas e Jabuticaba, da Viviane Nogueira, que pega a memória de infância dela, que vai sendo reconstruída, destruída, reconstruída, redestruída o tempo todo num plaquetezinho de 20 páginas e vai afetando essa questão da memória e tratando tanto da questão afetiva, do cheiro das grumichamas e das jabuticabas,
ao mesmo tempo que vai voltando pra esfera do trauma, sabe qual é? Tipo, coisas que ela passou, que ela viveu, de como era estar em volta desses cheiros, dessas texturas, dessas cores, numa vida que não teve suas privações e tudo mais. É um exercício muito bacana com a memória. Muito maneiro. Gostei muito, muito de verdade. É aquele pra você tá com uma tardezinha tranquila, em casa, pá, na rua mesmo. Dar uma ida na praia, na praça. É aquela parada que você leva pra ler junto e vai te render bons momentos. Recomendo demais. Muito bom. Lembrando que teve aí uma promoção, inclusive. Fiquem de olho na Fósforo e na Luna Park, porque elas estavam com promoção. Lembra? Acima de 4 livros, 25%. Isso aí. Eu comprei uns, e aí eu vou comentar sobre eles no meu haul aí, que sei lá quando vem, mas vem em algum momento. Mas fiquem de olho, porque vira e mexe eles fazem umas promoçõezinhas boas. Ainda tem isso. Tipo, Ainda tem. 25% de desconto é um bom desconto, né? É um bom desconto. Pois bem, vamos falar então, já que a gente está falando de compra livre, vamos falar de lançamentos. Eu vou tocar aqui rapidinho, porque o meu eu acho que vai ser, a explicação dele é muito fácil, que é A Fé e o Fuzil, de Bruno Paes Manso, que saiu pela Todavia recentemente. O Bruno também escreveu um livro sobre o bolsonarismo aqui recentemente, mas esse livro específico é sobre o papel dos evangélicos na violência e vice-versa. Eu achei muito interessante a ideia, né? A gente tem visto aí vídeos em igrejas, do Exército de Deus, essas coisas assim, uma junção de duas coisas que a gente não imaginaria que existiriam, mas, né, já existiram no passado. A Inquisição está aí. Eu achei muito curioso o Bruno pegar isso para estudar aqui no Brasil, como é que foram nos últimos anos, como a fé e o fuzil se uniram ou se aproximaram. Então, para mim, eu fiquei assim de orelhinha em pé, porque eu acho que vai ser um livro muito assustador de assistir, né? É sempre bizarro quando a fé e o fuzil se juntam, mas eu acho que é importante para a gente entender também um pouco do que vai ser a política brasileira no futuro, porque isso também influencia, a gente sabe, a política de várias maneiras. Então, como eu disse, saiu pela Todavia, tá saindo aí esse mês, fiquem de olho, eu acho que vai ser uma leitura porreta. Boa. Boa, vai ser O que que maneiro. você andou vendo de bom? Então, eu só tenho um nome, né? Socorro Acioli lançou o Canção para Desaparecer. Justo. Eu não li nem a sinopse ainda. Se eu li, eu não lembro, porque eu estou num turbilhão de afazeres. Porém, A Cabeça do Santo é uma das melhores coisas publicadas Fato. de literatura contemporânea brasileira do Uhum, século XXI, muito provavelmente. E concordo. aí tem uma responsa que a dona Socorro Acioli precisa encarar, né? Que é de manter o nível. Então eu espero que ela É isso. mantenha. A expectativa está alta. Muito bom, concordo. Socorro Racioli é uma autora que eu diria para quem tiver interesse em literatura contemporânea brasileira acompanhar, porque a chance de acompanhar uma autora que eu acho que vai fazer muito barulho ainda. Real. Certeza, certeza. Braba. Braba, muito bem. Alguma recomendação do mês, assim, uma coisa diferentosa que você quer que o pessoal Sim, tenha em sim. mente? Porque Hum, o pessoal, né? O pessoal do Easy, o pessoal uhum, do Hype Beast, sim. né? Que tem coragem de pagar R$ 2.000 pra botar uma lajota escrota no pé. É, O pessoal fica falando, ah, não, porque o Easy revoluciona. Sabe o que é revolucionar a moda? É você transformar uma paixão nacional em roupa bacana pra usar. E aí, esse mês foi o mês do meu aniversário, né? E eu me dei de presente umas camisas da Cancha FC. legal. As camisas do Flu, que representavam o Flu, né? Que é meu time. São 3 modelos. E eles pegam momentos históricos do time e bordam num petzinho aqui, tranquilo, Legal. discreto, elegante, finesse, malha maravilhosa. E aí eu peguei os 3 modelos do Flu e como eu tenho essa verve, né, mais aflorada, eu também peguei a da voadora do Cantona num hooligan nazi, porque é um momento histórico do futebol, Sempre legal. Muito né? legal. Então vai lá no Cancha FC, que o trabalho dos caras é de uma qualidade muito maneira
E tendo em vista os preços praticados hoje em dia por marcas que têm uma qualidade bastante duvidosa, inclusive grandes marcas, né? Nike, principalmente Nike, mas Adidas também, Puma, etc. O Sim, produto deles é de uma qualidade absurda, cara. É muito bom. muito bom. Então, recomendo demais. Se você gosta de futebol e gosta de se vestir bem, vai lá. Cancha FC. É isso aí. Maravilhoso. Gostei. Boa dica. Boa dica. E é isso, né? Fechamos o mês. Muita coisa boa vem por aí em outubro. Fiquem de olho. A gente vai lançar a série do Castelo. A gente vai lançar a nossa série nova do Capitalismo de Vigilância. É o próximo episódio, inclusive, que vocês vão assistir depois desse BO. Então, vai sair toda terça. A cada 2 semanas, né? Uma na Isso. terça, a cada 2 semanas sai um episódio novo. Também 4 ou 5 episódios. A gente ainda está no meio da série, então pode ser que sejam 5 em vez de 4, em que a gente vai destrinchar o livro da Shoshana Zuboff, O Capitalismo de Vigilância. Vai ser paulada, real. Preparem-se, que vem aí. No final do mês, acho que todo final de ano, a gente dá uma guinada, assim, a gente sai correndo e vem coisa legal, de verdade. A gente tem coisas planejadas, muitas coisas boas planejadas por aí. Quando tá todo mundo parando, né? A gente Exato, acelera. tá todo mundo se preparando para as férias. A gente tá dando uma paulada pro final do ano. Isso É aí. isso. Pois Muita muito bem, disposição. temos o episódio Temos um episódio. e tchau. Tchau.